Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo que Vale, o podcast da Sicredi Vale Litoral, aqui no nosso estúdio, montado em nossa sede regional, para o nosso 8º episódio do Papo que Vale, hoje com um convidado especial, Fernando José de Oliveira, conselheiro de administração, representando a região de Brusque e toda aquela região. Mas antes de passar para o Fernando, quero pedir a saudação inicial para o nosso presidente, José Domingos de Andrade. Bom dia, presidente. Agradeço essa oportunidade, né, Fernando, de estar aqui conversando com você num papo muito ameno, num papo bem descontraído. Espero que a gente consiga passar para os nossos associados muita confiança, para eles saberem as pessoas que eles têm como representante deles. Então, fique muito à vontade e estaremos aqui para conduzir esse papo o melhor possível para que os nossos associados também se sintam bem. Obrigado, Andrade. Obrigado, Bruno, por esta oportunidade que a gente está tendo aqui de estar falando e compartilhando um pouquinho da nossa história, desses momentos que a gente teve de sucessos e perrengues que a gente passa na vida, né? Mas eu acho que é importante, quando a gente faz uma retrospectiva, olhar tudo isso para a gente ver as dificuldades que passamos e isso inspirar pessoas, principalmente, né? Para que sejam motivadas a buscar um dia melhor, né? Sempre um amanhã melhor. Eu fui motivado já pelo bichinho do associativismo, do cooperativismo, desde que eu comecei lá em 1980 no meu trabalho. Meu primeiro trabalho foi um sindicato de trabalhadores rurais e não deixa de não ser uma forma de associativismo, onde as pessoas se associam para um bem maior, para melhorar as comunidades, para desenvolver as comunidades onde vivem, né? Então, eu estou nessa até hoje, né? Com 62 anos de idade e ainda movido por esse sentimento. Legal, Fernando. Vamos contar para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, nossos associados, nossos colaboradores que sempre assistem nosso podcast aqui no Papo que Vale. Da onde vem o seu Fernando, né? Contando para a gente aqui nos bastidores, antes para mim e para o seu Andrade. Mineirinho, mas já há bastante tempo em Santa Catarina. Então, conta um pouco para a gente dessa história de 61, 62? 62 anos. Nasci, 62 anos, 62. Eu nasci em 1963, eu nasci no interior de Minas, na cidade de Formiga, era num distrito que era bem longe da cidade, que eram 36 quilômetros da cidade, 36 quilômetros de estrada de chão. Eu sou o quinto filho de uma família de 12 irmãos, nós somos em 12, eu sou o quinto. E naquela época não se nascia em hospital, era parteira mesmo, lá no interior. Qualquer perrengue que desse com a minha mãe, a probabilidade de morrer mãe e filho era muito grande, mas a vontade de Deus foi maior e hoje a gente somos em 12, todos vivos ainda, né? Só meu pai é falecido, meu pai era lavrador. E 1963, naquela época, naquela região ali, para quem conhece um pouquinho, ali foi o ano que fechou a represa de Furnas. E a represa de Furnas foi um divisor de águas no sul, ali no centro-oeste mineiro, porque ela tomou todas as terras boas de todas as propriedades. E meus dois avós, paterno e materno, eles tinham bastante propriedades rurais, tinham bastante terras, e terras boas, produtivas, mas era tudo vargem e que foram todas inundadas. Então, naquela época, teve muita gente que se suicidou, enfim. E a indenização não veio, o governo não indenizou essas terras, né? Então, assim, foi uma época que passamos muita dificuldade, quando nós éramos pequenos, em 12 irmãos, né? Imagina a dificuldade que foi. Mas para você ter uma noção, eu caminhava 7 quilômetros para ir e 7 para voltar, do primeiro ao quarto ano primário. Era 14 quilômetros de caminhada no meio do mato. No barro, chinelinho de dedo, todos os dias. Frio, chuva e tudo mais. Então, assim, mas minha mãe foi uma pessoa muito persistente conosco, que todos eles estudaram. Graças a Deus, vários têm faculdade, doutorado, e eu não tive essa oportunidade, eu só fiz um curso técnico, porque cada um teve que buscar os recursos para conseguir estudar. Se virar. Então, se virar, né?
E eu digo assim, ó, eu fui privilegiado por nascer numa casa de pau a pique. Porque quando você nasce no interior, numa casa de pau a pique, numa pobreza absoluta, você tem todo o universo pela frente para conquistar. E cada conquista, você vibra com ela. Porque cada conquista se torna muita coisa. E isso, ao longo de minha vida, a gente sempre valorizou bastante cada conquista, por menor que ela seja. Porque, para quem, como se diz, nasceu na casa de pau a pique, o universo é o limite. Perfeito. Então, e outra, quando a gente nasce na roça, eu digo, lá no interior de Minas se diz muito nascer na roça. A gente tem uma vantagem muito grande. Problemas para a gente não existe. Por quê? Porque quando você vê um problema, você já está buscando uma alternativa, uma solução para aquele problema. Você não fica esperando para os outros resolver para ti, porque desde pequeno, quando a gente nasceu, se você queria brincar, você tinha que fabricar o teu brinquedo. Não existia como comprar um brinquedo. Não existia como... Primeiro porque não tinha recurso, e depois não tinha, a 36 quilômetros de distância, não tinha acesso a loja, nada, né? Então, e era uma pobreza absoluta, né? Então você tinha que fabricar os seus brinquedos, fabricar suas armadilhas para caçar uma ave para poder comer, e assim foi a vida inteira. E eu tive com 7 anos de idade, a gente já começava a trabalhar na lavoura com meu pai, ajudar lá com uma enxadinha, alguma coisa, e eu sempre digo o seguinte, eu tive um desentendimento muito grande com a enxada desde novo. Eu não me entendia com ela de jeito nenhum. Por quê? Porque eu ficava revoltado com aquela enxada, e eu sabia que aquilo ali não era para mim. Mas, naquele momento, era o que tinha que passar por aquele trabalho, por aquela dificuldade. E, com o tempo, a gente foi buscando... fiz o 4º ano primário, depois eu fui para um seminário. Lá em Minas ainda? Lá em Minas, Lavras, no sul de Minas. Aí estudei no seminário durante 6 anos e meio. Depois eu voltei para Formiga, concluí os meus estudos até o 3º ano científico na época. E depois eu vim para Blumenau. A sua saída de Minas Gerais para... Como é que foi essa escolha? Como é que foi esse momento? Tinha 2 irmãos que vieram primeiro do que eu para Blumenau. E eu vim visitar eles, e depois eles estavam passando bastante dificuldade, porque todo começo é muito, muito difícil, né? E aí eu falei, não, o ano que vem eu vou vir para cá também, porque eu quero continuar a estudar, eu quero fazer alguma coisa na minha vida. E lá eu trabalhava nessa época num escritório de um sindicato rural. E aí no ano seguinte eu peguei minha malinha, era uma trouxinha de roupa, botei nas costas e me mandei. Vim de carona de caminhão até Curitiba, peguei uma carona, e depois de Curitiba peguei um ônibus e vim até Blumenau. E aí, quando eu cheguei ali, isso foi em 86, foi bem no início do Plano Cruzado. Aí foi uma dificuldade gigantesca, né? 40 anos atrás. 40 anos. Com 20 e poucos anos, 22, 23 anos. 22. E aí, ninguém contratava, trancou o dinheiro de todo mundo, Zélia Cardoso, Plano Collor, e aí eu fiquei apavorado, né? Sem emprego, tinha umas economias mínimas, mas não podia gastar porque não sabia o dia de amanhã. Mas estava na casa dos irmãos. Não, eu estava com eles numa casa onde... não era uma casa, era um porãozinho que a gente morava, né? Naquela época eu dormia tinha aqueles acolchoados grossos de lã aqui, pesadão, né? Botava aquilo ali no chão e ali eu dormi 90 dias. Sacrifício. E aí busquei emprego, não estava conseguindo, aí finalmente consegui um emprego. Comecei numa loja de material elétrico que existia na Blumenau, e era uma coisa que eu gostava, que me interessava, e aí tudo começou a facilitar de novo, né? Depois eu comprei uma cama para sair do chão, porque teve vez assim da gente dormir à noite, e aí ter chuva em Blumenau, muita chuva, e dali a pouco tá tudo inundado lá dentro do quarto onde a gente dormia. Então são coisas assim que a gente passou que ficam na memória. As pessoas, né, Fernando, as pessoas não conseguem, eu penso, né, que pela situação hoje do mundo, as pessoas não conseguem imaginar o que nós passamos na nossa infância e na nossa adolescência, e principalmente na juventude antes do emprego, né?
Era alguma Não- coisa que não tinha, não tem Não explicação. tem explicação, exatamente. É bem assim, ó, só quem viveu, por isso que eu digo que cada história é uma bela história. Sim. E quando você remonta a esses tempos, aí você pensa assim, pô, como eu sobrevivi tudo aquilo ali, como eu fui resiliente. É verdade. Coisa que hoje não tem, a maioria das pessoas não tem resiliência. Por qualquer coisa eles abandonam tudo. Não, nós tínhamos que ter persistência, tinha que ter resiliência e lutar por aquilo ali, porque senão você não conseguia. Então, assim, ó, foi uma época em Blumenau muito difícil. Eu estudava, eu trabalhava, eu pegava ônibus para ir trabalhar, pegava ônibus para ir para a escola, comecei a fazer o curso técnico de eletrotécnico, que como eu não consegui fazer uma faculdade, eu queria fazer o curso técnico, porque lá eu via uma perspectiva muito boa e eu sempre gostei da área elétrica. E trabalhava durante o dia, estudava à noite, chegava em casa 11h30, meia-noite. Aí no final de semana a gente tinha que fazer faxina da casa, tinha que fazer, cuidar da roupa da gente, calçado, enfim. Foi bem difícil assim uma época, né? Mas foi gratificante hoje quando a gente olha para trás e vê tudo isso com certo saudosismo até, né? Mas a gente, é o que eu falei, a gente vibrava com cada conquista, tanto minha quanto dos meus irmãos, né? Então, ficava o ano inteiro sem ver meus familiares, que eles moravam lá em Minas. Aí, uma vez por ano, quando a gente conseguia pegar férias, a gente ia lá ver meus pais e irmãos que tinham ficado, né? E devagarzinho foi vindo para cá também. Veio minha irmã, depois veio outros irmãos. Hoje só ficou 3 irmãs e minha mãe, lá em Minas, lá em Formiga. A mãe ainda é viva. Minha mãe ainda é viva, 89 anos, graças a Deus também, bem de saúde. Você manteve em Formigas. Se manteve lá. As raízes dela estão... Estão todas lá. Que legal. E assim, ó, depois disso, né, Bruno, que eu terminei o curso técnico, aí eu mudei de emprego, fui trabalhar como representante, depois trabalhei numa outra loja, e finalmente em 1986 eu vim. 86, eu falei, eu não sou muito bom em data. Tudo bem. 86 eu vim para Santa Catarina, né? E 96 eu fui para Brusque, onde eu comecei a empreender. Onde eu 10 anos em abri, Blumenau. depois de 10 anos de Blumenau, trabalhando de empregado, depois eu abri uma representação e eu abri a minha loja em Brusque 10 anos depois, em 96. Aí eu já tinha casado, eu já tinha um filho. Meu filho mais velho, o Vitor, já era nascido. É E minha catarinense, esposa... blumenauense, seu filho. Blumenauense. Minha esposa é blumenauense. E meu filho nasceu lá em Blumenau também. E aí ela estava grávida, e aí nós resolvemos abrir a empresa em Brusque. 96. Começar a Valpa em Brusque. A Valpa já era uma empresa que estava parada lá em Blumenau, já era uma empresa que tinha alguma história. Eu fiz uma sociedade com a pessoa que estava com ela e comecei ela em Brusque, comecei a fazer a primeira obra, fiz o shopping center de Balneário. Primeira obra que a Valpa fez aqui na região. E depois disso a gente começou a trabalhar, e aí eu comprei a parte do meu sócio também. Em 98 comprei a parte dele, aí eu fiquei sozinho na Valpa, e aí as coisas começaram a melhorar mais ainda, depois de 98 que eu fiquei sozinho, né? Aí, não tinha que dar satisfação, tudo que eu fazia era para a empresa crescer, enfim. E devagarzinho foi ampliando os negócios, né? Aí meu filho começou a estudar também, filha já brusquense. Brusque eu tive um reconhecimento muito grande por causa da seriedade, da honestidade com que a gente prestava serviço nessa área, porque o ramo elétrico é um ramo que tinha muito, o popular dizendo, picareta. Picareta. Porque a energia é uma coisa que você não vê, é fácil do cara ir lá e enganar alguém na conversa. E a gente atuou toda a vida com muita idoneidade, com muita seriedade nos negócios, e a gente teve um reconhecimento bastante grande das empresas em Brusque. Eu sempre trabalhei na área industrial, e uma ia passando para a outra, você está com um problema assim, olha, chama essa pessoa que ela chama a Valpa, que a Valpa vai resolver. Outra pessoa tinha problema, indicava. Então, isso foi difundindo rapidamente aqui na região, né? Tanto assim que hoje a Valpa presta serviço praticamente no sul do Brasil todo, né?
Temos bastantes obras fora e sempre na área industrial, né? Aí eu tive a oportunidade de fazer aquisição da Zenbeer, numa oportunidade de negócio. Eu ia te perguntar agora, como é que entra a cerveja, né? Porque o mineiro, geralmente o mineiro é ligado na cachaça, né? Na cachaça. Mas aí o Fernando começa a empreender no meio da cerveja, que isso aí que tá indo. Antes dele falar do empreendimento, eu queria entender. A gente, né, é importante, por exemplo, a gente pensar que o orgulho é um vício, né? É um pecado no bicho homem. Mas esse orgulho que nós temos de nascer das cinzas, porque nós nascemos do nada. Quando você estava contando a sua vida, eu recordei a minha, que eu estou com 10 anos a mais que ele, então tu imagina se já era difícil há 10 anos do nascimento dele, tu imagina no meu tempo, muito mais, né? Você imagina, seu Andrade, os nossos, eu sou uma geração abaixo de vocês, né? Então, quando o Fernando falava de 7 quilômetros de estrada de chão, eu lembrei do meu pai. Meu pai também fazia 12 quilômetros a cavalo, ou de bicicleta, ou a pé, também no barro e tal, para poder estudar. Então eu lembrei do senhor, do Fernando falando, mas lembrei do meu pai. Eu não passei por isso, né? Mas pensando nos nossos avós, ou no caso dos pais de vocês, né? Que vieram, muitas vezes, da Europa, imigrantes, italianos, alemães, né? O quanto sofreram, o quanto foi difícil. Então esse orgulho, né, Bruno, eu queria dizer para ele, esse orgulho é sadio, porque a gente nasceu da dificuldade. Então hoje para nós, você pode observar a juventude de hoje, tudo é muito mais fácil. Tá tudo na mão. Talvez por essa facilidade que ele não valorize tanto, né? Mas eu queria entender, Fernando, como é que você, empresário, investidor, empreendedor, lutador, nascido lá das cinzas, como é que você começou a trabalhar nas entidades, que eu sei que hoje você tem uma porção de postos que você se dedica, né, gratuitamente lá em Brusque. Você é presidente da associação, você é presidente do Sinduscom, você exerce nas diretorias. Como é que nasceu antes de você começar a falar da cerveja, conta para nós como é que nasceu essa sua ligação com as entidades, com o cooperativismo, né? Uhum. Assim, como eu te disse, meu primeiro emprego me mostrou muita coisa. Me mostrou que através da associação daqueles trabalhadores rurais, eles conseguiam várias conquistas. E eu entendi que esse era o caminho para a gente conseguir alguma coisa. E eu entendi também que, através do voluntariado, quando eu dedico o meu tempo para fazer o bem, esse bem retorna de uma forma muito rápida. Então, eu comecei depois que meus negócios começaram a prosperar, eu estava numa situação melhor, eu sempre me preocupei muito e falei assim, não, eu tenho que retornar para a sociedade um pouco daquilo que eu recebi dela. Porque se eu tenho um patrimônio, se eu tenho uma vida hoje, se eu tenho um apartamento aqui na praia, se eu tenho uma casa na serra, se eu tenho uma casa em Brusque, isso tudo foram dádivas que foi fruto do meu trabalho, mas dádivas da sociedade, que me proporcionaram tudo isso. Meus clientes que me proporcionaram o meu negócio crescer. E eu tenho que devolver isso um pouco para a sociedade de alguma forma. Então, o voluntariado foi a forma que eu encontrei para retribuir à sociedade por tudo isso. Hoje, eu sou presidente do Sindicato das Bebidas de Blumenau, não porque eu queira ser, é porque falta pessoas para fazer esse voluntariado. Eu sou tesoureiro do Sinduscom até hoje, queria já ter saído, não consegui ainda, porque falta pessoas para carregar o piano, como se diz. Na associação comercial, eu pedi para desligar um pouco mais, eu sou suplente ainda, mas não me liberaram. Eu faço parte do conselho do SESI estadual, eu sou suplente também no conselho do SESI. Então, assim, eu estou envolvido com várias entidades, né? Justamente com esse propósito. Como gratidão. Com gratidão para retribuir parte daquilo que a sociedade me proporcionou. Que quem me proporcionou, de uma maneira ou outra, foi a sociedade, foram as empresas, foram todo um conjunto de entes que
fizeram com que meus negócios prosperassem. E a maneira com que eu tenha de tentar retribuir é fazendo com que toda essa sociedade evolua junto comigo. E a conexão com o cooperativismo, como é que nasceu? É exatamente dessa conexão, porque uma vez que eu entendi que cooperando é que as pessoas podem prosperar muito mais, no sindicato, ou na cooperativa, ou na associação comercial, ou em qualquer outra associação que eu faça parte, que eu faço parte de mais algumas associações, é ali que a gente pode fazer com que todos consigam crescer juntos. Tá? No cooperativismo não é diferente. E a opção pelo Sicredi? A opção pelo Sicredi foi uma paixão antiga, né? Desde que o Sicredi começou em Brusque, a gente começou junto ali e está participando. Sócio fundador, né? Não cheguei a ser fundador. Não é fundador. Eu entrei um pouquinho depois, porque quando começou com a AMP e eu já estava na CIB. Ah, certo. 2008, junto com a gente aqui. Exatamente, lá começaram. E aí eu entrei em 2010, acho que foi 2010, 2011, minha data de associação. Porque aí depois, quando fez a incorporação, é que eu entrei. Junto quando... Então, para quem está ouvindo a história pela primeira vez, né, seu Andrade, sempre é bom relembrar, né? Em 2008, nascia aqui em Itapema a Sicredi Litoral e no mesmo ano nascia lá em Brusque, Blumenau. Junto a Sicredi Empreendedores. Eram 2 CNPJs, 2 cooperativas aqui na mesma região, inauguradas no mesmo ano. E em 2011 ocorre essa união entre essas 2 cooperativas, 2 CNPJs viram um só. E aí a gente passa a farmácia. Foi exatamente ali em 2011. Até porque, como eu te disse, como lá estava vinculado à AMP, em Brusque, na época tinha uma pessoa que era o presidente lá que tinha certas rejeições dentro da sociedade. E eu mal conhecia ele, mas eu não entrei na época com eles, até porque como eu estava vinculado muito mais à CIB do que à AMP, então a CIB não aderiu... Que eram 2 movimentos. Né? Exatamente. Não a CIB é mais genérica, né? Ela agrega todos os empresários da cidade. E a AMP é mais pequena. A AMP é pequenos negócios. Tá, então a AMP estava mais vinculada ao têxtil dos pequenos negócios ali na rua Zambuja e todo o restante estava vinculado, todo o empresariado estava vinculado à CIB. E eu estava na CIB, não fazia parte da AMP. Então, assim, talvez por isso que na época dos empreendedores, assim que mudou, saiu da AMP e fez a junção com a Vale Litoral, aí eu entrei porque entrou várias empresas de Brusque também. Certo. Então, sua história com o Sicredi começa em 2011 e logo depois o senhor já é convidado para participar do Conselho de Administração. Logo depois já entrei. Começa como coordenador de núcleo. Não, primeiro fui coordenador de núcleo. Perfeito. Um ano, mais ou menos. Né? E aí depois... Primeira turma de coordenadores, 2014? Sim. 2000. Não, 2014 não, foi bem antes. Antes, logo depois que entrou, então. Foi 2011. Foi 2011, coordenador de núcleo. Nessa época. E aí depois entrou como conselheiro e o senhor agora entrei no conselho, estou no terceiro. Estou no terceiro. Há 12 anos já. 12 anos. Legal. E aí vamos ouvir essa história agora de como é que o Fernando começa a empreender com a cerveja, Fernando. Sim. Como é que a cerveja, eu já estava com a Zembier, né? Estava com a Valpa, já estava uma empresa consolidada. Meu filho já estava trabalhando comigo, ele estava fazendo engenharia elétrica na época. E quando a gente começa a pensar em sucessão, como foi no meu caso, às vezes uma das maneiras é você começar a sair fora do negócio. E foi o que eu fiz, porque nós estávamos num período que as coisas estavam um pouco devagar no ramo elétrico e surgiu essa oportunidade na cervejaria. E eu falei assim, eu vou encarar esse desafio. Eu falei para meu filho, vou passar a bola para ti aí, tu vais ter que assumir um pouco mais, eu vou assumir aquele outro negócio lá. Que ano isso, Fernando? Isso foi em 2015. 2015. 10, 11 anos, então. 2016, E aí eu falei assim, eu vou assumir lá e você vai ter que aguentar as pontas aqui. Ele falou, me ajuda aqui no começo e tal, até me encaminhar e vamos, bola para frente. E assim foi feito. E assim, eu fiquei muito feliz que ele assumiu, por quê? Porque ele deu uma dinâmica muito maior na Valpa,
A Valpa cresceu muito mais do que se eu estivesse lá dentro. Eu não tenho dúvida sangue disso. novo. Ele entrou com sangue novo, com uma visão nova, com um profissionalismo. Ele se profissionalizou. Ele não concluiu o curso de engenharia elétrica, ele acabou abandonando na metade do caminho, até porque começou a ficar difícil de conciliar, mas ele fez uma coisa que está sendo fundamental. Ele tem feito uma coisa que tem sido fundamental. Cursos específicos. Essa semana mesmo ele estava fazendo um curso aqui de imersão 3, 4 dias. Então ele tem uma dificuldade num negócio, ele pega, busca o melhor que tem, faz uma imersão naquilo ali. Especialista. Foca, exatamente. Isso dá uma visão muito maior do que uma engenharia, do que uma faculdade inteira. Então, assim, por exemplo, ele fez esse curso que ele estava fazendo, é o pessoal de Jaraguá da Multiplier. Eu vou até falar o nome porque talvez isso até motive pessoas para buscar inspiração e conhecer o trabalho que esse pessoal faz. É um trabalho que eles fazem direcionado para empreendedores. Legal. E é um trabalho muito, muito assim, diferenciado, tá? Então, é fantástico o trabalho. Eu tive oportunidade de fazer uma imersão lá no 3 dias e ele já fez umas 4 ou 5 assuntos diferentes e isso ele tem buscado São Paulo, tem buscado aqui em Jaraguá, que é esse pessoal de Jaraguá, onde tem um curso determinado assunto que ele precisa, ele vai, busca e faz específico daquilo ali. Quantos empregados tem a tua empresa, Valpa? A Valpa hoje deve estar... Eu digo Valpa porque, na realidade, hoje a gente teve que separar lá atrás, tivemos que separar a parte de serviços da mão de obra. Então, pra gente, quando a gente fala Valpa, hoje a gente fala numa empresa só, mas na realidade são 2 CNPJs, tá? Os 2 CNPJs, que é Valpa, que é a distribuidora de materiais elétricos e preventivos, né? É um CNPJ, e a Megawatt instaladora elétrica, que é a parte de mão de obra. As duas juntas estão em torno de 90 colaboradores. E hoje presidida ou dirigida pelo seu filho. Meu filho, minha filha, nós na realidade estamos em 3 lá, né? Nós criamos no final, em dezembro do ano passado, a gente criou um conselho para Zen e nós estamos criando um conselho também para Valpa. Então a gente vai estar os 3 fazendo parte desse conselho, né? Hoje a gente tem vinculados a nós, tem 4 CNPJs já, né? Tem a Valpa, tem a Megawatt, tem a RV2F e tem a Zenbier. Então são 4 CNPJs vinculados à nossa família, né? Cada um mais direcionado a um, né? E a gente vai estar criando esse ano conselho e organizando um pouco melhor as coisas, né? Porque a gente vai crescendo e às vezes a gente esquece do fundamental, que é você fazer uma previsão de que amanhã posso faltar, pode faltar meu filho, minha esposa, e você cria uma confusão muito grande para quem fica. Então a gente vai estar começando a estruturar isso também. A holding familiar que está bem na... Uma holding para resolver e organizar toda essa parte. Mas assim, hoje eu estou voltado só para Zen. Meu filho e minha filha estão voltados para a Valpa, Megawatt, e a administradora é uma administradora que não tem ninguém que está tocando. Né? Nossos negócios, nós temos na Valpa a parte de preventivos, a parte de instalações elétricas industriais, material e mão de obra, todos eles, né? E nós temos também a parte de locação de plataformas elevatórias para trabalho em altura, né? Que foi um negócio, uma oportunidade também, que a gente começou a comprar as primeiras máquinas e dali a pouco as nossas máquinas estavam paradas, a gente começou a alugar, aí quando você precisava delas, elas estavam alugadas, e você tinha que comprar outra para você trabalhar de novo, e assim foi, e nós começamos esse negócio por uma oportunidade do mercado que surgiu assim sem menos esperar. Mas voltando para a Zenbier, tá? A Zenbier, então, foi um desafio de 2016 em diante. No começo tinha uma outra pessoa que estava gerenciando e fazendo toda a parte comercial e tal, e eu estou praticamente 2 anos e meio fazendo toda a parte hoje, que tirei essa pessoa fora, que não vingou, não tivemos sucesso com ela. Então achamos melhor tirar fora e eu mesmo assumir. É um setor que está passando por bastante dificuldades, porque a gente tem que entender
o nosso mercado hoje, com a queda de poder aquisitivo, infelizmente, produtos premium começam a ficar na prateleira, e o nosso é um produto premium. A nossa cerveja não temos como concorrer com as industriais, por causa de custo, volume de produção e mesmo produto. O produto deles, a proposta deles é uma bem diferente da nossa. E aí quando a gente propõe produzir qualidade, você já atinge um outro público e a gente tem um pouco de dificuldade. Então, nesse momento, a gente está tendo bastante dificuldades para colocar o nosso produto no mercado em função dessa retração de mercado. E o nome Zenbeer surge de onde, Fernando? Zenbeer é da família Zen, de Brusque. Já é uma cervejaria que você comprou. Eu comprei ela com esse nome, com essa marca, comprei os ativos, só não comprei o CNPJ, abri um CNPJ novo quando eu comprei. Zen é família tradicional de Brusque, é irmão Zen, inclusive eles produzem os induzidos para os carros, né, motor de partida. O nome do fundador é Hilário Zen, então o Z-E-H-N ele colocou o H ali no meio, e aí ficou 10 em alemão, Zen. Que legal. E o Zen, a nossa logo é um 10 por causa do Zen em alemão. Então o Zen Beer é cerveja 10 no caso, né? Certo. E aí, então, você manteve o nome que era uma cerveja tradicional? Mantive o nome porque já tinha um nome ela foi fundada em 2003, né, pela família. Né? Legal. Então já tinha alguma história dela no mercado e um histórico bom, inclusive, com um produto de qualidade. E aí, então, eu só dei continuidade, né? E na época, a pessoa que estava lá, que era da família, que era um filho do seu Hilário, estava bem fraco as coisas e ele estava pensando inclusive em fechar o negócio, então para dar continuidade a gente assumiu e estamos nessa briga até hoje, que não está fácil, né? O que os associados têm conversado com o senhor lá na região de Brusque, na região de Guabiruba, toda a região que o senhor representa para nós lá, tem visto sobre o Sicredi lá na nossa região, o que eles têm falado para o senhor como nosso representante lá na região? Assim, ó, nossa região, nós somos muito felizes ali, tá, Bruno? Nós temos um relacionamento muito bom. A cooperativa ali, em todas as agências que nós criamos, talvez fossem as agências que deram a volta mais rápido, né, senhor Andrade? Por exemplo, nós abrimos Dom Joaquim, que foi um sucesso rápido. Abrimos Guabiruba, que está sendo um sucesso rápido. Abrimos Gaspar, da mesma forma. Então, assim, ó, naquela região ali, nós temos uma aderência muito boa. O nosso modelo tem dado muito certo e tem tido uma aceitação muito boa, nossa equipe de colaboradores também muito boa, tá entendendo? Então, assim, ó, muitos clientes que eu falo, que são clientes da minha empresa, da Balpa, a gente chega, quando você fala em Sicredi, você não precisa falar muita coisa. O pessoal já viu, já conhece, já sabe. Muitas vezes eles estão esperando uma oportunidade para alguém chegar e dar aquele empurrãozinho para ele vir para o Sicredi. É o que falta. Hoje nós estamos com 3 agências em Brusque, né? 4 se a gente contar o Limoeiro, que é na divisa. O Limoeiro, que está ali na divisa. 4 agências em Brusque, em Guabiruba, região ali, então já tem uma presença bacana. Estamos planejando ali em Águas Claras. Limeira, Águas Claras, nós precisávamos abrir na Limeira. Limeira tem 25 mil habitantes. Olha só. Aí tem o Águas Claras, que não sei qual a população, mas é muito grande o bairro de Águas Claras. Nós temos Botuverá, que nós precisávamos ir lá também, tá entendendo? Tem muitas grandes empresas. Estamos falando de uma história de 15 anos, né? 15 anos para cá. Exatamente. Então, assim, ó, tem toda pelo menos mais 2, que é Limeira e Águas Claras, eu acho assim, ó, urgente nós abrirmos. Porque o pessoal está pedindo, está esperando. E aí, se a gente... chegando, uma característica da nossa cooperativa, né? O presidente Andrade, junto com o seu conselho, com a nossa diretoria, tem essa característica, né? De colocar agências em locais que os bancos, vamos dizer assim, esqueceram, né? Deixaram sem bancarizar, né? Então, isso, vamos dar um exemplo aqui do bairro Morretes, em Itapema, do bairro Monte Alegre, em Camboriú, do bairro Perequê, onde o Sicredi colocou a primeira agência, no centro de Bombinhas, e tem tantos exemplos. A Barra de Balneário Camboriú. A Barra de Balneário Camboriú, vamos inaugurar agora, daqui nos próximos dias. Vários bairros que os bancos não olham e que o Sicredi acaba sendo a primeira cooperativa a se instalar, né? Isso acaba trazendo para a gente uma
não vou chamar de facilidade, né, mas a gente acelera os negócios desses locais. Mas a gente tem, assim, tem recebido muito elogio pelo nosso modelo de negócio lá, tá? A proximidade que a gente tem com o cliente, enxergar o cliente como realmente como um sócio, como um dono do negócio. Isso faz toda a diferença para eles, tá? Tanto assim, você vê na nossa região ali de Brusque, a aderência que tem nas nossas assembleias ou qualquer movimento que a gente faça, o pessoal realmente participa. Por quê? Porque eles querem todo mundo se sentir parte do negócio. E realmente são parte do negócio aqui. São todos associados, né? Sabem que no Sicredi, como diz o nosso slogan, né? Sabem que tem com quem contar, né? Tem com quem contar. Tem o gerente, se não tem o gerente, Sim. Tem o atendente. Alguém sempre vai estar disponível para ajudar e para resolver o problema. Né? E principalmente assim, a questão humana no Sicredi fez muita diferença. Quer ver na época da pandemia ali, que quando a gente zerou aquela cobrança daqueles parcelamentos ali, né, que postergou, né? Então isso para eles não esquecem. Isso ali fez toda uma diferença, né? Legal. Seu Andrade, quer encaminhando para os momentos finais, para as suas últimas perguntas? Tivemos uma história, uma biografia aqui linda, né, de se ver do esforço, do crescimento, da participação do cooperativismo, né, Fernando? A gente se orgulha, por isso, evidentemente, que você está num conselho, né? Agora, eu queria que você ainda deixasse para nós o sentimento que você tem da nossa gestão. Como é que está a cooperativa como gestão, como negócio, como desenvolvimento, como crescimento? Como é que você está vendo, você que participa de todas essas decisões aí no nosso conselho? Eu acho assim, Andrade, nós fomos muito felizes lá atrás, quando a gente imaginou essa sede desde o começo, né, que isso aqui eu acho que foi um divisor de águas. A gente não imaginava, nós fizemos uma visita técnica naquela cooperativa aqui no Paraná, que foi fundamental para a gente enxergar isso. Ponta Grossa. Sicredi Campos Gerais e Ponta Grossa. Exatamente. E ali a gente viu assim, o salto que deu. E aqui para nós não foi diferente. Então, essas decisões que a gente tomou lá atrás, que às vezes eu lembro que na época da compra do terreno fazia diferença. É verdade. O Arão, na reunião, ele colocou para nós, olha, era 3,5 milhões, né? 3 milhões. Assim, ele falando assim, isso aqui no nosso, vamos tirar esse dinheiro, faz falta para nós, olha aqui, claro. Nós vendendo dinheiro, tá entendendo? Então ele colocava tudo isso e nós não, vamos comprar. Decidimos que devíamos comprar. E isso foi um grande diferencial aqui para a cooperativa, porque hoje quem passa ali olha, e a credibilidade que nós ganhamos, né, na região, né? O pessoal que passa e olha, fala, pô, agora Vale Litoral. Então nós começamos eles começaram a olhar para a gente com outro olhar, depois que nós mudamos aqui para a sede. E todas as decisões que a gente tomou, eu acho assim, eu não me lembro de uma decisão que não foi acertada. Eu acho que todas elas fomos muito felizes. Mesmo quando a gente decidiu abrir em locais que demora um pouco mais para dar retorno, como aconteceu de Balneário Camboriú, de Balneário Camboriú não, de Morretes, aqui de Monte Alegre. Então teve algumas que tá demorando a dar a volta, mas nenhuma delas a gente foi errado. Porque nós temos um reconhecimento. Não me lembro de nada nesse conselho que a gente tenha tomado uma decisão e falou assim, não, ali foi equivocado, nós precisávamos rever. Acho que não. Então, assim, nós temos que dizer assim, tá todo mundo de parabéns, porque realmente o conselho é para isso, é para essas decisões que muitas vezes são... Multivisão, né? Exatamente. Tem empresário de todas as áreas. Isso é muito importante, né? Para dar uma dica para... E de cada região também, né? Isso, de cada região. Eu acho que são coisas que a gente precisa manter, né, na cooperativa, não centralizar num ponto só, porque é complicado, né? Quando você tem várias regiões representando, você pode ter decisões mais acertadas, né? Porque muitas vezes eu estava vendo uma situação, como aconteceu no conselho, lá pelo empresariado na nossa região, que aqui não estava tendo aquela visão.
traz a visão Não de cada existe o região. certo e o errado, Certo. tá? Mas Mas existe existe pontos uma de vista decisão diferentes. para cada E essas momento da decisões história. talvez levam um embasamento mais maduro para a decisão. E aí, se o senhor me permite, né? Só para a gente pegar um pouquinho dessa trajetória do seu Fernando, com 62 anos, nascido lá no interior de Minas Gerais, todos os desafios, vamos chamar, né? Desafios, né? Da adolescência, da infância ali com os estudos, de deixar a casa, né? De deixar a mãe lá no Minas Gerais, vir para Santa Catarina e olhar para essa história aí de 60 e poucos anos, Fernando. Como é que você se sente hoje como pai, como empresário, como investidor no Sicredi, como apoiador? Como é que passa esse filme na sua cabeça hoje? Eu me sinto assim hoje, Bruno, extremamente realizado em tudo, extremamente realizado. Até porque, como eu te disse, quando eu olho para trás e vejo a minha trajetória, não tem como não se orgulhar da minha história, porque passar por tudo que eu passei, por todos os desafios, e estar aqui hoje, ter um reconhecimento, eu só tenho que me orgulhar dessa história. Não tenho palavras, tá? Graças a Deus, assim, por isso que eu penso tanto em retribuir parte, porque eu acho que lógico, tem o esforço da gente, mas tem também toda uma sociedade que contribuiu para isso, né? Eu hoje tenho uma família maravilhosa, eu digo assim, não falei até agora, mas eu vou falar um pouquinho mais de família, porque eu acho que família é base de tudo, tá? E eu, apesar de toda a dificuldade, quando eu comecei meu negócio em Brusque em 1996, minha esposa saiu do trabalho e foi cuidar da família em casa. Então, foi difícil? Foi, mas foi a decisão mais acertada que eu fiz na minha vida. Por quê? Se hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos, trabalhadores, centrados, pode ter certeza, mérito da minha esposa, que criou eles com todo carinho, com todo amor. Enquanto eu estava batalhando, correndo fora, ela estava com eles em casa, educando e tal. Eu nunca tive problema com o filho, dizer assim, olha, meu filho mexeu com droga, meu filho mexeu com isso, mexeu com aquilo. Não, graças a Deus a gente conseguiu dar uma formação fantástica para eles, que eles são, nos dão muito orgulho. Todos 2 já são casados, meu filho é casado, tem 2 filhos, tem um de 3 aninhos e um de 6. Minha filha é casada, tem um menino de 5, vai fazer 6. Então, assim, quer dizer, sou avô de 3 menininhos, todos 3. Então, assim, tudo isso só deu orgulho, mas essa família, pode ter certeza, o mérito, eu sempre digo, é da minha esposa, que a Renilda foi ela que, como se diz, abdicou de uma vida profissional para cuidar dos filhos. E aí depois ela não voltou ao trabalho, graças a Deus a gente conseguiu prover para que ela não precisasse retornar a trabalhar mais, depois que as crianças já não eram tão crianças mais. Mas, por incrível que pareça, eu vou dizer assim, que eu acredito que o filho, ele precisa principalmente muito da mãe e da educação, dessa formação, até os 14, 15 anos. Porque nessa idade, às vezes, é a época que eles mais precisam. E que se o pai não está, se a mãe não está ausente, principalmente a mãe está ausente, aí nessa hora é que muitas vezes eles se perdem. Porque quando está criancinha, aí ele precisa, mas a dependência é muito diferente do que a carência quando ele está lá com 13, 14 anos, naquela fase da aborrecência, né? Que eles precisam de uma palavra, de um conforto, de um encaminhamento, de uma orientação, de um puxão de orelha, que faz parte também. Falam que não podem fazer. Não, eu acho que precisa também de ter um puxão de orelha. Então, isso para mim foi fundamental na minha família. Eu tenho que dar os parabéns para minha esposa, principalmente. É lógico que eu fiz a minha parte fora, né, provendo, mas ela fez a parte educando, que eu acho que isso não cabe ao Estado, não cabe à escola. Não dá para terceirizar, né? Não dá para terceirizar. Isso cabe aos pais, à família,
Essa que tem que educar. E como é que é o Fernando hoje, vovô de 3? O vovô super orgulhoso, né? De três meninos maravilhosos, né? Bastante arteiro ainda. Que bom. Da cidade, né? Mas faz parte, é a vida, né? Então, e pra gente é um orgulho muito grande quando a gente tá todo mundo junto, né? Igual final de ano, a gente pôde ir pra Serra e curtir lá aquela virada do ano ali, que foi fantástico, né? A gente poder estar os netos juntos, a família junto e a gente compartilhar aqueles momentos e dar risada e brincar e correr e deixar eles bem à vontade também. Então, isso eu acho que isso é família, isso é que faz parte, isso que marca o resto da vida deles também, tá? A gente fazer uma pescaria lá na lagoa e passar uns perrengues lá junto com eles, mas às vezes poder deixar assim eles passar alguns para eles sentirem também e parte daquele momento, e isso fica gravado na memória deles, né? Cria memórias, né? Cria memórias. Legal, seu Andrade. Legal. Para nós fecharmos aqui, vamos fechar esse podcast, esse papo que vale, com uma mensagem positiva tua, Fernando, representando toda aquela região do Itajaí-Mirim, ali, uma mensagem positiva para a nossa cooperativa, para os nossos associados. O que você deixa como mensagem de positivismo, de crescimento, de participação, de principalidade, principalmente? Olha, senhor Andrade, assim, eu sempre fui um cara muito otimista mesmo. Por mais dificuldades que eu veja, eu sempre estou olhando e vendo uma saída. Porque é o que eu falei no começo, que eu nasci na roça. E quem nasce na roça não vê um problema, vê uma solução. Para cada problema você já vê uma solução. Eu sempre agi dessa forma, tá? Porque eu nunca fiquei esperando para que o governo resolvesse o meu problema, ou para que o meu vizinho resolvesse o meu problema. Não, o meu problema eu resolvo. Então eu sempre fui muito otimista. Apesar da gente estar vivendo todas essas turbulências, todos esses desencontros, mas eu vejo assim, que o Brasil, não vou falar que era o país do futuro, né, mas porque desde pequeno a gente via falar que era o país do futuro, e esse futuro nunca chega. Mas o Brasil tem jeito, sim. Eu acho que quando as pessoas começarem a enxergar o mundo como nós cooperativistas enxergamos, porque nós cooperativistas somos muito assim, olhar o todo, não olhar o meu umbigo. O grande problema do Brasil é que muitas pessoas olham o teu umbigo, querem o teu bem, e esquecem de que uma vez que você não estando bem, ou que você está bem no meio totalmente poluído, você também está mal. Claro, não sabe a diferença, né? Não adianta você ter muito dinheiro lá no meio da favela. Você tem que ter muito dinheiro no meio de pessoas do teu nível cultural, do teu nível social, para você poder compartilhar com elas. Isso é o interessante. Então, por isso que nós cooperativistas temos que ver a coisa, o mundo, como crescendo toda a sociedade, não crescendo apenas um ou outro olhando só para o seu umbigo. Cumprindo o nosso propósito. Cumprindo o nosso propósito, principalmente. Crescimento. Gerar crescimento para toda a sociedade, não para mim. Perfeito. Porque a partir do momento que eu começo a me preocupar com o meu entorno, eu também evoluo junto. Perfeito. Tá? Então, essa seria a minha mensagem de otimismo, que apesar das dificuldades, o Brasil tem jeito e nós vamos sair dessa, com certeza. Nós vamos, ano que vem, estar numa situação melhor, no outro melhor ainda, e dali por diante, evoluindo toda a sociedade, principalmente nos preocupando com quem está ao nosso lado, não querendo fazer só nós, sozinho. Muito, muito alinhado, né? Bem lembrado pelo seu Andrade, né? Pelo propósito do Sicredi, que é uma frase que a gente não cansa de repetir, né, seu Andrade? Construir juntos uma sociedade mais próxima. É esse a mensagem final. É isso aí. Legal. Tá bom. Obrigado, Fernando. Adorei ouvir você. Uma experiência nova, uma experiência mineira. Por falar em mineiro, nós estamos, o Sicredi está agora em Minas, o Sicredi aqui do Rio Grande do Sul está lá em Minas, já está com 200 agências, imagina, fiquei em 10 anos. Em 10 anos. Então, parabéns lá para a tua cidade, a tua terra natal, né? Para as tuas cidades, inclusive em Formigas. Já tem Sicredi. Que legal. Já tem Sicredi. Do Rio Grande do Sul, sim. A gauchada está lá. Então, valeu a pena, Bruno, eu gostei muito da nossa
nossa conversa. Eu acho que foi uma conversa sadia e numa demonstração, inclusive, de visão multissetorial, né? Em todos os setores. Ele é do setor elétrico, nós temos setor imobiliário, temos aqui o setor industrial. Então, essa visão do nosso conselho tem gerado essa prosperidade que a gente nota na nossa cooperativa e esse crescimento grande. Então, muito obrigado por você participar e ter a principalidade aqui na nossa cooperativa. Obrigado, seu Andrade. Obrigado, Fernando. Se quiser deixar a mensagem final. Obrigado pela oportunidade de estar podendo compartilhar um pouquinho aqui da minha história, né? E espero que essa história de vida minha possa inspirar pessoas, porque eu acho que quando a gente conta a história, principalmente motivando para que outros se inspirem e que possam fazer a diferença na sociedade, no meio onde vive, para que possamos todos nós evoluir juntos. Esse seria o meu... Obrigado, Fernando. Obrigado. Esse foi mais um, né, seu Andrade? Mais um papo que vale muito, né? A gente foi muito feliz na escolha do nosso... Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, vocês. Tá? Obrigado, pessoal que nos assiste. Obrigado. Até o próximo Papo que Vale, o podcast da Sicredi Vale Litoral. Até mais.